Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vou aproveitar este dia, que é a passagem do Natal, para falar com vocês de coisas bastante importantes e que não só passa desapercebida, como nós não fomos instruídos desde o princípio para que nós prestássemos atenção a estas coisas. Esta data do Natal, a egrégora da história que acaba unindo aí o país inteiro, todos vibrando na noite de hoje, que é a véspera aí do aniversário de Jesus. E aí nós colocamos o arquétipo, né? A gente faz aí a pequena maquete que vai lembrar o histórico, a passagem do menino Jesus, que é nada mais, nada menos que o nosso presépio, que nós colocamos ali como simbolismo, repetindo. Cada pessoa que coloca na sua casa o presépio do menino Jesus, nós estamos no campo energético retratando aquele histórico novamente. E para nós que somos da crença do energético, alguns vão chamar de esotérico, outros vão chamar de místico e tudo mais. Mas nós estamos falando não só de misticismo, mas sim de ciência. Que hoje em dia a medicina está reconhecendo, os mais intelectuais estão dando o braço a torcer. Algum tempo atrás, nós mesmos ouvíamos falar sobre discos voadores, OVNIs, objetos não identificados, mas agora recentemente é o momento em que mais está se vendo e sim se falando mais abertamente. Até porque, antigamente, quem tinha acesso a imagens, a mídia, eram os donos de emissora, os donos das notícias, né? Os responsáveis, os cabeças pelos noticiários. Hoje, como todas as pessoas têm acesso fácil um celular, onde quer que estejam, ficou difícil ter um controle sobre isso, principalmente porque vai passando de um para o outro, fica mais difícil de rastrear o negócio aí. Até que rastrear, eles conseguem rastrear alguns, mas fica difícil de conter, né? Não tem controle. Saiu fora de controle deles manterem isso aí debaixo do tapete aí, como era antigamente, que se tocassem em determinados assuntos, ia para a fogueira, né, na Inquisição, ou muitas pessoas que fossem relatar sobre algumas coisas que se abria abertamente falando disso, como era um Raul Seixas na sua época, como era um Paulo Coelho, né? Que tinham que sair fugidos, ficar fora durante um período, porque eram vetados nesse pouco histórico que eles queriam falar abertamente, mas não podiam falar abertamente, então ficava sempre entre as entrelinhas sobre o que eles queriam falar, que sim tem esse poder energético aí que ronda sobre tudo isso. O que um Hitler estava de fato atrás, querendo fazer aqueles experimentos dele, os três rei magos. No histórico de Jesus, o energético, que na verdade eram astrólogos.
e que não tem nada de misticismo a fundo, se a gente for ver a fundo, escancarar mesmo, se aprofundar na coisa do estudo, não tem muito a ver com misticismo, mas sim com lógica, que não vai fazer muito sentido para nós que não temos essa mentalidade, não temos essa capacidade como tem um cientista, como eles chegam com cálculos, com análises, com provas. Mas sabe-se que mesmo estilo um presidente não entender a fundo, um papa não entender a fundo, mas eles vão se atentando aos acontecimentos e vendo a lógica através da lógica, através do faz sentido. Então, a igreja, um Herodes, né, um rei Herodes, fala sim, é fato que vai vir um espírito, uma criança que vai ser o Salvador. Então, como não sabemos achar, não sabemos identificar, então mataremos todas as crianças para poder garantir que no meio daqueles ali se vá. Então, desde que o mundo é mundo, a gente sabe que tudo isso gira em torno do energético. E qual a importância daqueles 3 reis magos? Que eles calcularam, né? Eles eram astrólogos, eles calcularam e, obviamente, eles tiveram acesso a informações, ao espiritual, para eles saberem onde estava esse menino, e eles levaram elementos, né, que aumentasse ali a proteção daquele menino, né, daquela criança que era Jesus Cristo. Então, quando eles chegaram lá, eles não foram só seguindo a estrela guia, mas eles fizeram testes para saber se realmente ele era aquela criança. E eles comprovaram que era, sim, aquela criança. Então, eu quero trazer para vocês, dentre esse histórico, usando esse arquétipo de Jesus Cristo, para provar para vocês que elementos que estão aí na natureza, que foram criados pelo próprio Deus, ou pessoas com determinados dons, que foram criadas pelo próprio Deus, também tem um porquê elas nascerem com aqueles dons, com aqueles elementos, com algumas coisas que foi permitida pelo próprio Deus. Nós temos no espiritual os engenheiros siderais, que são espíritos mais evoluídos, que participam da, vamos dizer assim, da nossa montagem. Então, quando se vê data de nascimento, cálculo sobre o nome que nós vamos receber e tudo isso, isso vem tudo programado de lá para cá. E alguns elementos, como os signos, por exemplo, comprovam isto. Por exemplo, eu vou usar aqui o meu exemplo como exemplo mesmo, mas que para vocês que me conhecem, aí 5 ou 6 pessoas que vão visualizar isso daí, que acabam me acompanhando aí, que isso não é para todo mundo, não chega para todo mundo e não é para todo mundo. Mas para quem tem que ser. Nós temos que ficar atentos à nossa essência, a quem nós somos e ao que nós fazemos naturalmente. Por quê? Porque isso pode fazer toda a diferença na sua vida. Então, você vê um profissional que pode te orientar, que pode te ajudar.
em determinado processo, em determinado detalhe, que não vai ser da sua ossada. É de extrema importância que você dê o respeito devido ao você ir por essa lógica de um papa, de um presidente, de um rei Herodes, de mesmo que você não entenda daquilo, mas sim você vê as provas, a lógica, que sim tem um sentido naquilo, mesmo que você não entenda, mesmo que você não vá desossar a coisa, desmembrar a coisa, porque não está no teu entendimento fazer aquilo ou desmembrar aquilo. Nós compramos um despertador, mas poucos de nós saberemos desmontando como é que funciona aquilo, qual a lógica daquilo. Mas que é útil porque tem todo o sentido, faz todo o sentido. Por exemplo, eu, para lidar com isso aqui que eu lido, para entender disso aqui que eu entendo, vocês têm que ver a lógica em algumas coisas. Eram 3 reis magos. Eles eram astrólogos. E saibam que até para ser escolhido um papa é feito também astrologia, por mais que não vão assumir. Saiba que essa coisa de tarô, os primeiros usuários foram papas. É feito todo um estudo em cima para poder descobrir quem é o próximo papa. É uma equipe totalmente entendida no assunto, de vários profissionais, para que se chegue a um veredito ali, uma unidade ali, que todos confirmem que aquela pessoa é um papa, que ele nasceu com aquilo, que ele tem para aquilo, como é um santo que, para ser reconhecido, vem uma equipe investigar todo o histórico, todo o processo, e tem que comprovar, tem que provar que é. Mas, se você observar do porquê que eles dão tanta importância para isso, é porque eles sabem que nós somos feitos, programados pelos engenheiros siderais para que nós venhamos com algumas qualidades, alguns entendimentos, alguma tendência a determinados conhecimentos para que a gente possa fazer aquilo. Então, eu vou falar, por exemplo, sobre o nosso campo áurico, mas eu não vou entrar exatamente na aura. Eu vou entrar exatamente nos chakras, que são pontos de luzes que nós temos espalhado pelo nosso corpo. É como se fossem círculos energéticos, e através desses círculos energéticos nós vamos melhorando nossa vida, ou nós vamos no ponto negativo, afastando o que de fato a gente nasceu para ter, um talento de alguma coisa, e dar abertura para esse talento, para ele acontecer naturalmente e que ele tenha utilidade. Então, quando você está pagando para um profissional desse, para ele fazer isto para você, você está de fato reconhecendo a patente desse profissional. E existe profissional para todos os clientes que estão coligados energeticamente para resolver aquilo dele. E existe para você, cada cliente, um profissional designado para ver o teu campo. E independente de diploma ou não diploma, ou quantos cursos vai ter, ou que não tenha curso nenhum, ou que pode ser um mecânico lá que mexe com o carro, ele é o
bambambam dos carros, mas se ele tem esse histórico pelos engenheiros siderais, ele vai ser uma pessoa que vai estar conversando com você ali a respeito do carro e do nada ele vai exercer a que ele veio ali, dando um suporte, falando às vezes sem ter noção de que já está fazendo aquilo, mas já fala, né? A gente vai conhecer a árvore pelos seus frutos, vai dar fruto, porque foi programado para que seja dessa forma. Então eu vou usar o meu exemplo para vocês verem. Por exemplo, eu faço isso aqui. Eu sou do signo de Câncer. Então eu vou ver que chakras correspondente que tem a ver com o meu signo para ver se bate com o que eu faço. Só que eu não fui fazer isso porque eu vi isto primeiro. Eu comecei a fazer naturalmente e aí, quando eu comecei a prestar atenção nesses detalhes, a saber sobre essas coisas, então eu fui verificar o meu e sim, tem muito a ver com esses engenheiros siderais aí, que mexe com isso. Então eu descobrindo a minha mecânica, eu consigo ser a mecânica de mim, a engenheira de mim mesma, entendendo como funciona o carro. E assim como você leva o seu carro para um mecânico, você tem que levar você para fazer a manutenção dessas áureas também, porque elas são muito importantes, esses chakras. Então, nós temos 7 principais chakras que são importantíssimos para serem alinhados. Nós temos na parte sexual o chakra básico. Nós temos o chakra umbilical, que quantos de vocês já devem ter ouvido falar? Eu tampo o umbigo para ir a tal lugar. Tem que tampar o umbigo. Tem que se proteger tampando o umbigo. Vocês vão levar como uma crendice popular, mas tudo isso tem um fundo de verdade. Mas será que é só tampar o umbigo é suficiente para você se proteger? Tem muito mais que isso. A gente precisa alinhar esses chakras para que eles possam trabalhar corretamente, porque ele estando no negativo, ele também vai trabalhar fortemente contra você. Será que você tem um bom pensamento, tem um bom ponto de vista sobre alguns assuntos? Porque se você não tiver, o seu chakra vai funcionar combatendo de acordo com como você pensa. Mas será que o jeito que te ensinaram a pensar, a enxergar as coisas está correto? Ou tem uma manipulação de uma mídia e de um autoconhecimento que implantaram na gente desde muito tempo para que a gente não pense o correto. Vocês já repararam o quanto de informação nós estamos tendo agora e estamos mais perdidos do que nunca porque não sabemos que caminho tomar, nem como lidar com algumas decisões que nós mesmos tomamos baseados não sei em que e dali mais uns dias para frente a gente já está totalmente arrependido de ter seguido aquele caminho como se a gente não tivesse decidido por nós mesmos. Tem uma confusão que a sua mente pode não ver conexão nisso, mas o seu espírito ele sente que está errado. É como se você soubesse que você tem que fazer alguma coisa, mas você não sabe por onde começar, você não sabe que caminho tomar, você não tem a menor desconfiança de que, para que lado partir. Então você fica totalmente perdido, porque você sabe que você está perdendo tempo, gastando energia com muito mais do mesmo e que não está te levando a lugar nenhum.
Eu vou falar sobre mim como exemplo para vocês entenderem por que eu faço o que eu faço. Por exemplo, eu sou do signo de Câncer. Então, eu vou ver nesses todos os chakras que eu tenho, qual é o chakra que corresponde ao meu signo, para que eu dê uma atenção maior a ele, para que eu comece o meu alinhamento por ele. Assim como eu tenho a minha própria digital, eu tenho o meu próprio tipo sanguíneo, eu vou ter o meu próprio chakra, que é o principal por onde eu devo começar. E todos nós temos esses 7 chakras principais, que é o básico, é o umbilical, aí tem o plexo solar, aí tem o cardíaco, aí tem aqui o laríngeo, aí nós temos aqui o frontal, e nós temos aqui o que fica aqui em cima, o coronário. E esse coronário, ele é o mais importante de todos os chakras, porque é ele que vai trabalhar por todos os outros. Mas se todos os outros estiver desalinhado, não tem Cristo que faça você se enquadrar. Porque se nós dependêssemos só de Deus e de Jesus, ou de um santo, ou de um intermediário espiritual, que a gente pudesse resolver todas as coisas, seria assim. Mas nós temos que ser pés no chão. Quantos de vocês que já migraram para uma igreja evangélica e que quando você começou naquele ímpeto, tudo dava certo e ali depois de algum tempo nada mais vai? Você fez tudo certo, você copiou a mesma receita que um dia funcionou e você está vendo que agora ele não funciona mais. Tem que ter um porquê de algo que mudou e você não está percebendo, não está entendendo. Aí às vezes você muda de religião, você vai lá, conhece um novo procedimento lá, um novo processo, um novo jeito de fazer, você se encontra por mais um tempo e dali para frente nada daquilo faz mais sentido para você. Então você fica aí pesquisando, tentando alcançar e sentir aquilo de novo. Você entende que você precisa descobrir qual é essa essência, o que é que os seus engenheiros siderais colocaram para você, para que você possa se alinhar com aquilo que já é para você? Então, vamos lá. Por exemplo, eu sou do signo de Câncer. E eu sendo do signo de Câncer, eu fiz uns cálculos aqui, então eu vou ler para vocês. Eu sendo do signo de Câncer, então eu vou ter aqui o chakra que corresponde ao meu signo vai ser o chakra laríngeo, ou seja, daqui ó, da fala. E uma das pedras que pode muito me ajudar é a água marinha. Porque essas pedras têm campo energético, mas basta só eu usar uma pedra e tá tudo resolvido na minha vida? Não. Eu vou descobrir, por exemplo, que eu vou funcionar na força do imperador. É um campo de energia e nós estamos falando dos arcanos maiores. Arcano quer dizer mistério. Arcano maior quer dizer uma carta de tarô que era usada pelos papas, que ainda é usada até hoje por muitos povos, mas que não assumem, jogando isso só para que se fosse os povos ciganos, mas não é assim que funciona. Um arcano maior é um mistério. O que eles entendem por isso? Que é uma carta que representa um campo vibracional. E se eu, sabendo que eu sou de Câncer e eu vibro nessa carta, na carta 4, que é do imperador,
não tem como eu me forçar a ir para um outro campo de energia. Eu conhecendo isso, então eu vou ver qual é o lado luz de ser o imperador e qual é o lado sombra. Não existe parte ruim disso. Porque se eu tenho um lado energético que é o de um imperador, eu vou vibrar nessa força. Então, ele tem um campo de força. Eu preciso saber aonde eu vou empregar esta força. Porque se eu não empregar e tentar resistir, ficar parada, essa força ela vai se voltar contra mim mesma. Se eu não usar essa força para combater alguém e eu resistir, ela vai se voltar contra mim mesma. É como se você tivesse distraindo o seu cachorro, super bravo, porque vai passar uma criança ali. E o seu cachorro, no intuito de te defender, ele quer atacar a criança para te defender, mas você está segurando ele, então ele, de raiva, ele vai acabar atacando você mesmo. Já aconteceu comigo, do meu cachorro fazer isso comigo. Rasgou aqui a minha mão, porque eu fui proteger uma criança. Então ele usou, eu costumo fazer essa comparação porque isso me marcou. Então a sua raiva ela é uma força, ela é um cachorrinho que você está mantendo na corrente. Só que ele era o quê? Ele era uma mistura de era pitbull com boxer. Então um cachorro feroz, valente. E que sim, mesmo ele sendo meu, por eu prendê-lo, ele se voltou contra mim. Então é muito disso que as pessoas estão fazendo. Mas eu vou sair atacando todo mundo? Não. Quando é que um campo de força meu se vira contra mim? Quando eu estou me mantendo num campo onde eu não possa ser esse imperador. Onde eu não possa ser eu. Mas em que momento? Se você nasce com um campo para ser assim, não adianta você querer ser um subordinado de alguém. Aquele campo vai se virar contra você. Mesmo que eu queira trabalhar para uma outra pessoa e ser subordinado da outra pessoa, eu tenho que trabalhar com alguma coisa que seja do meu comando, em uma parte do campo que eu possa comandar, que eu possa raciocinar por mim, ver o que é bom para mim, ir atrás, confiar aqui na minha bússola pessoal. Então, todas as vezes que eu quiser me colocar como uma criança frágil, que alguém tem que me proteger e fazer por mim, a minha força, ela me ataca. O meu cachorro, ele vai me morder. Entende isso? Então, essa já é uma característica que eu tenho que saber sobre mim e eu aprender a lidar com isso. Tem muitas pessoas que estão super infelizes porque a mídia ensinou que por ser mulher, ela tem que ficar na dependência de um homem, por exemplo. E não dá certo os relacionamentos. Por quê? Porque o próprio marido vai atacar esta pessoa. Ao invés de ajudar, ele vai atacar. E quanto mais frágil ela demonstrar, ela tiver, ela vai ser esmiuçada sem dó, sem piedade. E não vai ser só o marido. Isso vai se estender a outras pessoas também, porque é um campo de energia. Você não pode ir contra um campo de energia. Você tem que gastar essa energia, mas no campo certo, no campo aqui você veio. Se você impregnar essa força no local correto, então você vai avançar, você vai crescer. Não tem como você não ser o que Deus fez você para ser. Não tinha como Herodes eliminar todas as crianças que não tinham nada a ver com aquilo. E não tinha como Jesus não ser esse campo magnético da Terra em que ele já se foi e ele continua
magnético até os dias de hoje, no maior campo que tem entre nós e Deus, tirando Deus, não há maior que Ele. Não tinha como ele ser de outra forma, porque ele foi criado para ser isto. Então, eu sabendo que eu vibro no imperador, e aqui está falando que um dos meus campos fortes é o laríngeo, que é o da fala. E quando eu era criança, isso vem numa potência tão grande que os professores falavam para mim: menina, você fala demais. E que se eu não tratar isto no campo correto, para que ele veio? Porque eu vim para falar demais. Porque eu falo com pessoas e não só por isso, é porque a minha fala como sacerdotisa, pelo que eu faço, ele traz uma grande força, um grande poder na minha fala. A ponto de eu reconhecer isso e saber que eu posso, por exemplo, falar palavras, orar, abençoar um copo com água através do que eu faço e curar uma pessoa, como eu já fiz, que estava com a laringe fechada. E por que, que a laringe dessa pessoa fechou? Porque quando a gente está no campo da gente energético, que são esses chakras, tendo alguma atitude que possa energeticamente nós estarmos sendo atacado, que era essa pessoa que fez várias reuniões e acabou tocando em assuntos importantes sobre o comportamento das pessoas, sobre como elas deveriam trabalhar, sobre o que podia melhorar, o que não estava legal, o que estava bom, mas alguns não receberam bem isso, receberam como crítica e rebatiam em pensamento e em sentimento. E a energia chegou até a pessoa. E ela perdeu a voz, perdeu a fala. Então eu joguei ali no copo de água, num campo energético, fluidos através do Dr. Bezerra de Menezes, e eu pedi que ele fluidificasse a água para que essa pessoa pudesse tomar e descontaminasse a água que ela está por dentro dela. E sim, funcionou. Por quê? Porque é o que eu estou explicando. O próprio campo da pessoa é que fez isso. Só nós podemos nos combater, o outro não pode nos combater. Então, foram as pessoas exatamente que fizeram aquela pessoa perder a voz? Não. Ela mesma, o corpo inteligente dela, o cérebro inteligente, captando a energia, atacando a aura dela, fez com que ele mesmo atacasse a laringe dele, fechasse o próprio corpo dele, o próprio cérebro dele, o cachorro dele, fez com que ele travasse a laringe para ele parar de falar, porque ele falar estava fazendo com que o campo das pessoas atacasse o campo dele. Então, o corpo ele vai te salvar, o cérebro ele vai te salvar, ele vai te preservar, é instinto de sobrevivência. Então, ele vai te causar coisas que pare o ataque que as pessoas estão fazendo a você. Ele vai te proteger, ele vai te preservar daquilo. Então, ele vai fazer com que você mesmo atraia situações e coisas para poder te preservar, limpar o seu campo áurico, limpar o seu energético. Isso mesmo aconteceu comigo. Então eu tive que vir limpar o meu campo, porque o meu corpo, inteligentemente, atraiu um processo para me tirar do campo de ataque que eu estava sofrendo. Então nós temos que descobrir essas coisas. E eu, com o campo da oração, com o campo energético, eu
podia parar com o processo. Mas se ele vem no lado sombra, que você segura porque você não pode deixar o seu cachorro atacar a criança que está passando, ele se volta contra você. Entende isso? Essa é a força de um imperador, que não se pode voltar contra um imperador. Então, só o próprio imperador é que pode se voltar contra ele mesmo, o campo, para poder te preservar, para poder poupar você, te salvar da situação. Então, eu vejo aqui. Então, além do laríngeo e a água marinha, eu vou sempre ver a que campo mais que eu pertenço. Então, os professores falavam, menina, você fala demais. E exatamente, a minha fala, ela é consagrada pelos engenheiros siderais para que eu possa fazer oração, que é o campo que eu trabalho hoje. Com oração, podendo quebrar, tendo uma autoridade sobre aquilo. É o campo, a voz, é o imperador. Ele fala e tudo é feito como ele quer. Então, se eu quiser de uma forma negativa e uma forma contrária, esse também é um lado sombra. Eu tenho que tomar cuidado com isso. Ou seja, por exemplo, quando eu me feri, eu acabei pedindo a ajuda de uma pessoa que é do signo de Escorpião. Eu poderia ter pedido ajuda de qualquer pessoa. Mas por que é que veio um signo de Escorpião? Nós vamos achar. Vamos lá. Escorpião, o signo da justiça. Um escorpião, ele é um signo bastante justiceiro. Ele vem do signo da justiça, do campo da justiça. Provavelmente, se fosse um advogado, seria um excelente advogado. Não sendo um excelente advogado, o escorpião ele precisa tomar cuidado com o que é que vem contar para ele, de que forma trazem para ele uma situação, porque ao ele tomar aquilo como verdade da maneira como foi contado, ele vai sair para fazer essa justiça. E fazendo essa justiça, ele vai ser enérgico. Ele é a autoridade máxima do lugar. Ele vai querer cumprir essa justiça. E estando errado, o erro também vai ser gravíssimo. Pode pôr um inocente na cadeia, simbolicamente falando. E sabendo que ele também, a parte dele, do campo energético dele, simbolizado aos chakras, o que corresponde a ele é o plexo solar. O que é o plexo solar? A gente já está falando, quando nós tomamos o sol, nós tomamos a vitamina D, que nos deixa bem, que nos deixa feliz. Aquilo para ele é um medicamento. Ele tem que saber que ao tomar sol é um medicamento para ele. E você veja que o índice de suicídio são os países gelados, onde quase não sai sol. O brasileiro é uma pessoa muito alegre, ela é muito feliz, é uma pessoa que se vira, é um povo de festa, porque nós somos um país tropical, onde tem bastante sol.
Então aquilo ali, ele deixa o nosso plexo solar saudável. Mas o escorpiano que tem esse plexo solar, o que é que eu já vejo que tem neles? Que pode vibrar no lado sombra da coisa. São tendenciosos à depressão no lado negativo e são tendenciosos a suicídio. E a maioria das pessoas não sabe. As pessoas só falam que o signo de escorpião é o melhor sexo, que vocês já me entenderam. Começa com S, E, X, O, que não pode falar, né? Então ele só vem esse lado, mas não é só isso. Ele é de um fundo emocional muito forte. Isso é muito forte para ele. Então, quando ele acredita em alguma coisa, ele vai lá e impregna toda a força dele no campo, de justiça mesmo. Ele é um justiceiro. Ele se dói por aquilo, é um delegado saindo para resolver a coisa. E também ele põe a expectativa dele lá no alto. E se também aquilo não faz mais sentido para ele cai. Ele se arrasta, ele começa a fazer por fazer. Aquilo afeta demais ele. Porque ele é desse campo da justiça, ele é de impor o energético dele, ele é das causas, de acreditar e de brigar por uma causa. Ele tem que ter isto. Se ele não tem um desafio, num ser empreendedor, um escorpiano, ele não sobrevive se ele não for um empreendedor, ele é dos empreendimentos. Mas ele tem que deixar esse chakra dele alinhado. E não é só ir lá e alinhar. Ele tem que lidar com as pessoas que podem fazer aquilo. É o mecânico. Tem que achar o mecânico que acerte o seu carro. E é uma manutenção, não é uma coisa de um dia só. É uma manutenção que de tempos em tempos você tem que ir lá. Então, uma pedra maravilhosa para você que é de escorpião, ela se chama âmbar. Ela não é muito fácil de encontrar. Eu tinha uma micro aqui, deixa eu mostrar aqui. Eu tenho uma coleção de pedra, cada quadradinho ali é. Eu tenho uma micro que eu achei na época. E ela é maravilhosa. Ó, essa aqui é micro mesmo. E eu paguei cara na época porque ela não é barata. Então é bom para você, por exemplo, ter a âmbar, mas tem muito mais coisas que você pode descobrir sobre você. Então, por exemplo, é uma carta 8 no energético que corresponde a escorpião, a minha amiga que foi lá me ajudar, ou um outro escorpião. Eu tenho uma mãe escorpiana também. Então, são grandes empreendedores e eles precisam sempre estar construindo alguma coisa. É um pitbull que precisa ser treinado, desafiado com coisas pesadas. Não dá para você pegar um pitbull e criar como um cachorrinho de madame dentro de um apartamento. Ele funciona até melhor quando ele não tem tanto paparico acerca dele. E quando ele é desafiado, então, se ele quer provar para alguém que ele consegue, é o melhor caminho. O melhor caminho para um escorpiano, por causa das qualidades que os engenheiros siderais colocou nele, é um caminho de... Ele não vai ter muito apoio das pessoas.
é um caminho solitário. Ele tem uma cabeça a mil, o cérebro dele trabalha muito, ele traz muitas informações, muita criatividade, muita emoção, muito emocional, mas ele também tem o pé no chão, ele é seguro, ele é líder, é a pessoa que está à frente do seu tempo, mesmo sendo uma mulher, ela vai dirigir, ela vai ter o carro dela, ela vai quase disputar numa energia de ser o homem da casa ali junto com o marido. É um energético assim, que acolhe todo mundo, está à frente de todo mundo. Mas ele funciona melhor no lado luz se ele pegar o rumo sozinho, do que em sociedade ou se aconselhar com muitas pessoas. Ele busca o apoio. É bom para ele ser apoiado. E para ele ser apoiado, ele não pode ficar perguntando para qualquer pessoa. Ele tem que, no mínimo, perguntar para uma pessoa do naipe ou acima, não para os que estão abaixo. Apesar de se sentir melhor conversando com o que está abaixo, porque daí ele fica sendo líder. Mas ele tem que andar com os iguais dele acima dele. Sempre andar com pessoas que saibam mais que ele para poder ir ampliando o campo, aumentando o campo. Então é mais ou menos isso que eu queria dizer para você. Você tem os seus engenheiros siderais que te programaram e você tem que confiar no mecânico que saiba como você e o teu carro funcionam aí, para que você possa se alinhar ao que é para você e não perder tempo gastando energia com coisas, pessoas e lugares que só vão atrasar o seu campo aí, ok? Então fica aí a lembrança de Jesus e dos 3 reis magos para você se alinhar ao energético do que é para você. Um Feliz Natal. Espero que a gente se fale até o ano novo. E boas festas a todos. Que agora eu vou também me misturar com os familiares e amigos do peito e do coração para que a gente possa aí comemorar esse novo olhar aí sobre Jesus Cristo, que também foi montado pelos engenheiros siderais. E o nosso maior engenheiro é Deus. A gente só precisa descobrir como é que as pessoas de fora foram boicotando essa humanidade para que ela não soubesse como ela funciona e a gente ficar só dependente de Deus e de santos e de anjos e de um monte de coisa, sendo que nós somos todo o potencial, a imagem e semelhança de Deus. Tá bem? Então é isso. Até um próximo vídeo.